Em janeiro de 1980, um amigo meu de muitas décadas foi eleito presidente do Sindicato Metalúrgico de João Monlevade, em Minas Gerais. E fui convidado para ir à posse, e o Lula também foi convidado para ir à posse, e vários outros sindicalistas. E lá estive. Eu já tinha, há um ano que eu já tinha iniciado meu trabalho com a Pastoral Operária no ABC Paulista, mas eu nunca tinha encontrado o Lula. O Frei Beto, eu diria que foi o principal responsável por estimular e defender, inclusive junto ao Partido dos Trabalhadores e ao movimento sindical, na época, porque tinha setores que tinham resistência, naquele debate de que movimento popular não é muito importante, é tático, não é estratégico. Já tinha uma inquietação na minha cabeça. Quando o PT for fundado, pode acontecer dele absorver todo esse segmento, essa ramificação de movimentos sociais, partidarizar toda essa turma. E isso vai enfraquecer a nossa luta. Então eu coloquei isso para o Lula em Monlevade. Ele falou, você tem toda a razão. A gente precisa evitar isso. Essa ligação da Central com o Frei Beto foi um pilar fundamental na nossa reafirmação enquanto movimento popular urbano e uma central que se pretendia e que hoje se reafirma como uma articuladora de movimentos populares. Nesse período, né, que começa a ter a articulação nacional dos movimentos populares. É que tinha um encontro, que se encontrava os diversos movimentos para discutir as suas preocupações, suas reivindicações, as suas pautas. Então, a ANAMP surge daí e cria células no Brasil todo. E eu me lembro que eu participei da ANAMP lá, e dessa discussão, já na estratégia, em 83, 2 anos depois, cria-se a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e era para vir logo em seguida uma central de movimentos populares. A ideia era, né, construir a partir da ANAMPOS, né, duas ferramentas de articulação, né? Uma que pudesse articular o movimento sindical e outra que pudesse articular o movimento popular. A partir do Congresso de Fundação da CUT, né, começou a se desenhar então esse processo de construção da Central de Movimentos Populares, né? Como eu disse aqui, o companheiro Zé Albino foi um expoente desse processo de articulação, né? Porque ele foi, né, um ator importante, né, na articulação de outros atores desse processo de construção. Mas garantindo de qualquer jeito a identidade de cada movimento. Eu, por exemplo, vinha do Movimento Popular de Mulheres de Mato Grosso do Sul, mas nós tínhamos os movimentos das populações indígenas, nós tínhamos os movimentos negros, a gente tinha o movimento ecológico, que não tinha força que teve tempos depois, mas já estava no início. Todos esses movimentos, eles terminaram criando uma sintonia e se articulando para que a gente criasse, então, a Central de Movimentos Populares. E essa área toda aqui, o Heliópolis, ela é de 1971. Iniciou os primeiros moradores aqui com um alojamento que era aqui embaixo, que a gente chamava alojamento Sacomã. Então vocês podem ver, isso aqui era tudo barro. Era um terreno que era de uma condessa, que é aqui do Moinho Velho, num bairro aqui do lado. Ela devia impostos, tributos para o governo federal. O governo federal, epa, tudo bom? O pessoal, o movimento fez uma luta e a Coab de São Paulo comprou. Uma das primeiras lutas nossas foi descobrir de quem era a área. Uma vez descoberto que era pertencer ao governo federal, a gente fez uma luta para a Coab de São Paulo comprar a área e desenvolver um projeto de urbanização, de regularização. Olha que nome bonito. Aqui tem uns nomes bonitos de rua. Rua Luta Popular. Tem Rua dos Nordestinos, Luta Popular. Estava surgindo muitas organizações de bairro, de periferia, mas não tinha os movimentos. O movimento de moradia, de saúde era muito forte, o movimento de creche.
criança e adolescente. Então foram surgindo ali no final dos anos 80, né? Surgindo movimentos de caráter geral. Então tinha vários movimentos de moradia, mas não tinha uma entidade nacional. Então surgiu o Movimento Nacional de Luta por Moradia, surgiu a União Nacional por Moradia Popular. E no segundo momento, aí é que entra a discussão da Central de Movimentos Populares, a partir de 1989, quando se encerra a ANAMPS, que era a Articulação de Movimentos Populares e Sindicais, que em 1989, num congresso, resolve se encerrar, se dissolver e criar uma comissão pró-central de movimentos populares. Aí nós nos transformamos em pró-central, foi 2, 3 anos de debate no país com os movimentos, com os intelectuais, com a academia, até chegar efetivamente na consolidação de uma central de movimentos populares no Brasil. Uma central que abarcasse todas as lutas populares que não estavam no movimento sindical. Fica nesse período de 89 até 1993 um debate com intelectuais na academia, com liderança de movimentos populares. E houve um encontro em Belo Horizonte, onde então reunimos representantes de movimentos populares do Brasil inteiro, de vários segmentos, e fundamos a Central de Movimentos Populares, a CMP. Tenho a alegria de ter conhecido a CMP através do movimento de moradia em seu primeiro congresso, onde foi fundada a Central dos Movimentos Populares no estado no qual eu faço parte, que é o estado de Minas Gerais. Então, em outubro de 1993, a Central dos Movimentos Populares realizava o seu primeiro congresso. O congresso foi de 28 a 31 de outubro de 1993. Oficialmente foi fundado em 31 de outubro de 1993. Nós tínhamos mais de 3.000 pessoas, a gente tinha muita gente fazendo debate, discutindo, com análise política, com documentos consistentes. Todo o processo de construção, né, da central, né, e todos os processos de participação, né, nossos engajamentos em espaços também de participação popular, né, as articulações nacionais que nós participamos, tudo, tem sempre, né, muito debate, muita discussão, né? E foi assim também desde o Congresso de Fundação, em outubro de 93, né? Foi um evento muito importante, porque havia uma demanda, havia uma aspiração de que surgisse a Central. Eu lembro de um militante que foi da coordenação da Pró-Central e também foi coordenação da Central, que viajava 6 dias de barcos no Acre para conseguir pegar um transporte público para chegar em Belo Horizonte. Isso é emocionante. Nós saímos daquele congresso com uma direção que a gente disse, olha, o que está nascendo hoje é de uma raiz de uma certeza que isto não é um movimento passageiro. Durante todo o ano no início de 1994, a primeira direção da CMP deliberou da gente fazer um processo de seminários de debate nos estados, em todos os estados, nos 24 estados, e também fazer seminários de reflexão sobre o tema, mulheres, moradia, saúde, criança e adolescente. Esse debate, a ideia nossa era depois produzir um documento com as políticas públicas elaborado pela CMP nas suas diversas áreas. E nós fizemos esta plenária em Guarapari, em que a gente apresentou o resultado desse debate de quase um ano e produziu um documento, esse documento de políticas públicas. Teve muitos momentos super importantes na Central, né? A gente fazia muito debate, muita plenária, né? Então, antes de estar no Congresso. Mas a caravana, para mim, ele foi
um marcador diferencial no processo da Central de Movimentos Populares. Por quê? Porque nós tínhamos diversos movimentos que vinham de diversos lugares, com diversas linguagens, com diversas experiências, com diversas pautas. Foi também um processo fantástico, porque ele foi preparado desde 1994, do ponto de vista da produção de propostas, mas também as pessoas fazendo vaquinha, fazendo rifa, para se dirigir a Brasília no ano seguinte. Então foi um processo duradouro, tanto de elaboração de proposta de política, como também a preparação para chegar 20 mil pessoas em Brasília no início de 1995. Essa grande marcha de 1995 é histórica. Sob a bandeira vermelha da CMP, nós marchamos em Brasília, na capital da República, diretamente ao Palácio do Planalto, para ser recebido pelo então presidente da República e entregar, de fato, a Central entregar, de fato, um documento histórico à FHC. Nós pautamos o governo Fernando Henrique com todos os seus ministérios. Assim, para mim, foi um momento de que a gente consolida a Central ali, trazendo todos os movimentos, consolidando a partir de uma pauta consistente, debatida, e que passa a ser, na verdade, a grande pauta da Central de Movimentos Populares no Brasil. Nós temos um pé no institucional, na proposição de políticas públicas, mas temos um pé na rua. Então, essa etapa que vai até 2002 foi uma etapa de resistência, de grandes caravanas, como foi a caravana de 1995, mas teve a Marcha dos 100 mil. Nós fundamos, na época, um fórum Terra, Trabalho e Cidadania, nessa época aí, sobretudo, para enfrentar o segundo governo Fernando Henrique. Foi muito desemprego, com muita mobilização, não só nos estados, nas capitais, mas, sobretudo, vários momentos em Brasília, que a gente fez nesse período de 93 a 2002. E esse processo de construção da Central de Movimentos Populares caminhava dentro desse conjunto de lutas sociais do país, tecendo, vamos dizer assim, como uma teia, como uma rede, todos esses contatos, todos esses processos de articulação. E nós, por exemplo, ligado à pauta da moradia, por exemplo, o Brasil passou por uma série de lutas, especialmente de ocupações de terra por todo o país também nesse período, houve muitas ocupações de sem-teto, então a Central de Movimentos Populares acompanhou também todo esse processo, e ajudou nesse processo também de articulação e apoiando os movimentos nesse período. E eu vi a CMP com uma importância muito grande porque ela trazia à tona discussões que normalmente você não vai ver acontecer a partir do poder público, Ela acontece a partir dos movimentos populares. Então a CMP para mim é exatamente esse espaço de valorização que traz à tona discussões que ficam lá e que consegue fazer com que cidadãos e cidadãs de fato ganhem visibilidade, se organizem para transformar a sua vida, porque a gente acaba primeiro pensando na transformação da vida pessoal da gente. E aí com o tempo você consegue perceber que quando você muda a sua vida, você muda a vida de outras pessoas, você muda a vida da sua comunidade. Uma casa, por exemplo, eu preciso ter um olhar de uma casa que tenha tudo por perto, que tenha escola, educação, cultura para os meus filhos. E não, eu pensava antes que era possível ter uma casa lá no alto do morro. Mas não, dentro do que eu preparei, do que eu conheço da Central, eu preciso reivindicar, eu preciso ter uma qualidade de vida, uma casa onde meus filhos, eles vão andar menos, poder ir para a escola, tem um teatro próximo, tem uma praça para eles brincarem. Então, assim, isso muda conhecimento. E ao mudar a forma de conhecimento, ao edificar, as famílias também, elas passam a ter... ela muda a vida dela, A CMP, para mim, e o movimento hip hop tem muitas coisas que são parecidas e dialogam com um público que está no mesmo contexto, na mesma realidade, só que segmentado.
né? Então, no meu entendimento, a CMP ela pode trazer, né, para o seu guarda-chuva todo esse público. E fui para o movimento social, movimento negro, movimento de mulheres, né? Movimento popular, movimento estudantil. Então eu comecei a vivenciar uma ocupação de vários espaços que eu nunca tinha ocupado antes, nem durante o tempo de colégio, nem durante o tempo da igreja, né? Durante o tempo religioso. E quando eu me aproximei da CMP, eu achei uma coisa tão bacana, porque a CMP ela era diversa. Ela é diversa, ela é plural, ela acolhe os coletivos, os movimentos sociais. A CMP a gente costuma dizer que é um guarda-chuva. A maioria de nós militantes, a gente fala muito dessa questão do guarda-chuva. Eu vou falar realmente porque eu, inclusive, tenho uma admiração muito grande por uma líder nossa lá do Rio de Janeiro, que é a Dona Zica, que tem 90 anos, que foi a fundadora da CMP no Rio de Janeiro. E a gente aprende muito com ela, porque ela é conhecimento ancestral mesmo, né? Ela passa para nós, que somos os militantes da CMP do Rio, dessa forma. Essa bandeira aqui, ela costuma pensar que a CMP é um guarda-chuva e vai agregando esses diferentes segmentos que vêm, né? Como a Ana Cristina falou, da diversidade, realmente de uma forma transformadora. Nós somos isso, somos essa luta. Então, eu não me vejo fora, né, das lutas da CMP, da representatividade, do convencimento de estar, né, de você poder se formar e saber que aqui você não está lutando para você só. Às vezes nem para você, é para tantos que precisa, que nem pode, nem consegue chegar próximo das nossas lutas. A gente sempre vinha num processo de avançar, pouco, lentamente, né? Mas nós vivemos um período de dormência ainda pior, que foi o período de pandemia, onde nós perdemos muita gente querida, né? Perdemos muita gente, muitos militantes. A pandemia foi outra tragédia, em que o povo sofrendo com o processo da pandemia, né? Sem condições de se isolar, sem um auxílio, né? Você lembra da nossa luta pelo auxílio dos R$600, as nossas campanhas de solidariedade que a CMP fez também, vale a pena mencionar. Nós tivemos que fazer campanha de solidariedade. Foi um momento de muita dor, de muita fome, tinha muita dificuldade para atuar. Foi um período intenso de articulação e de mobilização nessa última quadra, em que a Central de Movimentos Populares foi protagonista e teve um papel fundamental. Para nós nunca foi tão necessária e importante a unidade da sociedade civil e dos movimentos populares na defesa do sistema eleitoral, da democracia, da liberdade de imprensa e de todas as formas de expressão. Não é possível falar na defesa da democracia por eleições livres e democráticas sem dizer que a democracia é nosso farol e alicerce para lutarmos por trabalho, comida, moradia, saúde e educação. Eu queria até que você olhasse ali para aquela bandeira ali, porque a gente está falando muito dela, porque ela não é um pedaço de pano, ela é um símbolo que representa uma história de muita gente, de muitos movimentos, né? Então eu queria que você me falasse o que é que representa essa bandeira para você. Essa bandeira teve presente em todos os lugares, né? Então a gente tem um carinho muito grande, né, pela Central de Movimentos Populares. Onde você chegar, em qualquer estado que você chegar, você, poxa, eu não tenho onde ficar, vou arranjar, tem alguém da CMP aqui? A pessoa não vai ter cerimônia de guardar você dentro de casa para passar uma noite, porque aqui é uma legião de pessoas do bem. Então, para mim, emociona falar da CMP, porque sempre teve uma bandeira, um boné, uma camiseta
da CMP presente. Então a CMP sempre foi fiel aos seus princípios, né, de dar espaço e de concretizar essa luta das pessoas por melhores condições de vida. Ela representa a resistência, ela representa a luta de fato, ela representa o compromisso. Compromisso de estar junto do povo, de estar junto das pessoas que precisam. Ela simboliza coragem, resistência, e ela simboliza também luta por direitos. Você vai ver que quem tem muita força política é o movimento popular. É a bandeira da CMP que está lá. E hoje estamos aí comemorando 30 anos de Central de Movimentos Populares. E o nosso marco referencial de imagem é essa bandeira, nas grandes manifestações. Eu acho que é o que me motiva. Eu não sei o que seria da Marluce sem estar na luta, né? Sem estar na Central de Movimentos Populares. Eu já fui convidada para outros movimentos e não me identifiquei. Essa bandeira representa muito, né? Porque vim para São Paulo e aqui descobri o movimento, descobri que valia a pena lutar, né? E participar dessa história de construção do movimento é muito legal. Então, nessas lutas todas, nesse último período, dificilmente teve alguma manifestação, algum ato espalhado no Brasil inteiro que a nossa militância não estivesse lá. Valeu, gente. Central é para lutar.